Como colônia, o Brasil viveu os ciclos do pau-brasil, do açúcar e do ouro. No Império, começou o ciclo do café, também voltado à exportação e produzido por escravos. Um ano depois da abolição, chegou a República. O ciclo do café acabou em 1929, quando o mundo quebrou. O Brasil se recuperou e viveu décadas de crescimento, até as duas crises do petróleo, que geraram a crise da dívida externa e a alta inflação. Na democracia, os problemas continuaram. Vieram os planos Cruzado, Bresser, Verão e Collor. Mas a inflação continuava a crescer, passando de 2.800% ao ano. Era preciso um plano inovador. Bom, evidentemente a maior dificuldade era a inflação. Foram 2.500% em 93, 5.000% nos 12 meses que antecederam o lançamento do real. Isso é hiperinflação em qualquer lugar do mundo. Eu acho que o passo fundamental foi a decisão que nós tomamos de fazer tudo transparente. Ou seja, em vez de você de manhã acordar no Diário Oficial e ler que tem uma nova moeda, que está desvalorizada de tanto, não, nós explicamos com antecipação o que ia acontecer. É preciso que todos os brasileiros se juntem para garantir o real. Fizemos moedas novas para trocar no mesmo dia, para a população sentir, ó, daqui para frente mudou e vai ser estável. Durante os anos 70 e 80 veio o Cruzado, depois teve o Cruzado Novo, depois teve o Cruzeiro Real. Cada um deles significava o corte de 3 zeros. Finalmente, era hora de lançar o real. Então, quando chegou o dia 1º de julho... Trocou a moeda. Finalmente, a URV virou o real. A conversão da velha moeda para o real era um número de 4 algarismos. 2,732, algo assim, não é? E muita gente pensou, olha, vai ser complicado, né? Escuta, ninguém vai conseguir dividir por quebradinho. A gente foi para a feira do nosso bairro. Todos os preços estavam em real. Tomate, pastel, caldo de cana, tudo estava em real. A população brasileira foi extraordinária. Ela converteu certo. É um espetáculo. A gente conseguiu resolver o problema da estabilidade da moeda. Conseguiu, de fato, estabilizar as coisas. Funcionou, para a surpresa de muitos, inclusive minha. O Brasil já era uma economia razoavelmente aberta e a dívida externa estava negociada. O Brasil já voltava a ter acesso a financiamento externo para financiar importações. Quando o Plano Real provocou uma súbita explosão da demanda, o desabastecimento não ocorreu. As prateleiras continuaram cheias. Uma inflação violentíssima transformou-se numa inflação civilizada, vamos dizer assim. Quando você organizou a economia com a inflação, a primeira consequência foi que a linha de pobreza caiu 10, 12, 15 pontos por cento. São milhões de pessoas que ingressam na sociedade de consumo. Esse fenômeno de formação da classe média, ele começou quando derrubou a inflação. No Plano Real, você teve um aumento de 32%, 33% para 37% da população, com renda familiar total acima de R$ 2.004. Política de sustentação do aumento real do salário mínimo, que começou em 93. Foi feito um grande reajuste do salário mínimo de R$ 70 para R$ 100. Isso provocou uma redução de pobreza e desigualdade. E, na verdade, eu acho que o principal efeito da estabilização foi muito mais, como o próprio nome diz, a estabilização trouxe estabilidade, trouxe capacidade das pessoas se planejarem em relação ao futuro. A desigualdade diminuiu. Nós começamos a construir aí um sistema financeiro sólido, né, que se mostrou suficientemente resistente, resiliente às crises que tivemos depois. Mesmo com os problemas que apareceram, o real era um sucesso. E no ano de 1998, foi na verdade, o ano calendário com a menor taxa de inflação da nossa história. 1,6% ao ano. Mas, é claro, não foi um plano de estabilização que resolveu o problema no dia 1º de julho de 94.
Ali começou uma fase. Foram anos depois da URV e do real para continuar criando condições para a moeda permanecer, como permanece até hoje, dentro de um certo grau de estabilidade. Eu diria que o principal, o problema, o fundamental desafio continua sendo essa modernização do setor público, a reforma do Estado, o equacionamento de problemas de finanças públicas, aí entendido como governo federal, Previdência, estados e municípios e estatais. Nós começamos a organizar a dívida dos estados. Nós juntamos todas as dívidas no Banco Central, né? E dissemos, vocês não podem mais se endividar, para evitar que aquilo fosse uma espécie de buraco sem fundo, buraco negro de jogar o dinheiro do povo, por isso a lei de responsabilidade fiscal. Então o Fernando Henrique tem esse mérito de matar a cobra e mostrar o pau. Ele mostrou para a sociedade que se não houvesse equilíbrio fiscal dali para frente, a inflação voltaria. E a sociedade, naquele momento, falou assim, não, eu não quero inflação, então eu quero equilíbrio fiscal. A lei de responsabilidade fiscal também foi um tremendo de um avanço. E levou a que os estados brasileiros passassem a ter superávites, né? A partir de 1998. The ability to maintain more balanced budgets and controlling the money supply were the two really big things that took place in the 1990s. And that then allowed for a lot of subsequent economic growth. Aí tornou-se viável ter uma política fiscal, tornou-se viável ter uma política monetária que realmente funcionava. O Brasil passou a ter uma condição mínima até de pensar em alguma política. Com aquele tipo de inflação que a gente tinha, você falava assim, mas qual que é o plano estratégico do Brasil? Você não tem nem estabilidade monetária. Eu acho que o Brasil entrou nos eixos, vamos dizer assim, definitivamente naquele momento. As metas para a inflação pressupõem a autonomia do Banco Central. Estabelecer o compromisso do Banco Central de perseguir de forma autônoma um objetivo, que é a meta da inflação. Quer dizer, é independente, não para fazer o que quiser. Não são metas do Banco Central, são metas do governo. O Banco Central tem que trabalhar de uma forma muito racional, não pode trabalhar emocionalmente ou atendendo clamores políticos, populares ou de curto prazo. Na virada do século, a desigualdade passou a diminuir mais rapidamente. A partir do começo dos anos 2000, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, você procurava chegar nas pessoas e nos lugares mais pobres. Você tira da extrema pobreza para um patamar de conforto, dignidade, de sonhos, de projetos. Mas, por outro lado, criar as bases para que a pobreza deixasse de ser um problema na geração seguinte. A ideia era comprar o tempo da criança, pagar para essa criança para ela ficar na escola. Que a política era assim, olha, você recebe esse dinheiro e o compromisso é que você mantenha seu filho na escola. Você conseguiu levar de 20%, 18% para próximo de 3, 2, o percentual de crianças fora da escola. Esta criança que está na escola vai ter uma produtividade 100 vezes maior do que o pai dela. Aquelas pessoas passam a entrar no mercado de trabalho e isto faz com que a economia como um todo se fortaleça. E isso é muito bom para a economia. Evidentemente que trouxe mais empresas para o Brasil, mais investimento, mais capital de investimento direto. Nesse sentido, se o programa Bolsa Família der certo, ele é autofágico, ele vai diminuindo. Quanto que caiu a desigualdade de 2001 até 2012? Os 5% mais pobres tiveram, nesse período de 12 anos, um ganho de 137%, enquanto os 5% mais ricos tiveram um ganho de 26%. A estabilidade econômica que o Brasil demorou décadas para conquistar estava prestes a ruir? A estabilidade trazida pelo Plano Real e as reformas institucionais eram colocadas em risco em 2002. Tem um imenso terremoto causado por medo do próprio Lula. O PT era contra a abertura, o PT era contra a privatização, o PT era contra quase tudo. Inclusive, seu partido totalmente contra o Plano Real, fizeram um escândalo, aquele negócio todo. Ele falava na submissão do país aos interesses do FMI e dos bancos. Ou não pagar a dívida. Então, ele lançava uma grande dúvida de descontinuidade. Surgiu aquela
onda de pessimismo. Porque a sociedade quer isso. A defesa da estabilidade, a defesa da responsabilidade fiscal. O presidente Lula, quando assumiu, ele encontrou um pomar que estava começando a frutificar. E a ideia do programa do PT era arrancar as árvores. E o presidente Lula teria dito simplesmente o seguinte: escuta, se já estão frutificando, por que não vamos colher? Ele teve a lucidez política de perceber isso, mudou, fingiu que não mudou, mas mudou. Então, o movimento da campanha do Lula de fazer a Carta aos Brasileiros, pela qual ele beijou a cruz e disse: vou seguir a cartilha das economias de mercado civilizadas. Então, o candidato Lula se comprometeu com uma série de princípios básicos saudáveis do ponto de vista econômico. Reorganizar a economia brasileira, respeitar contratos. Corretamente, professor, olha, ninguém aqui vai chutar o balde. Né? Muitas pessoas não acreditaram, não levaram isto muito a sério. Lula manteve o acordo com o FMI, que ele se comprometeu ainda na campanha a cumprir. E esse acordo estabelecia que 80% dos recursos seriam desembolsados no governo seguinte. Em julho de 2003, o Brasil já começou a crescer. E mesmo depois da crise controlada, a política econômica foi mantida. Houve, na prática, uma continuidade de gestão da política econômica. O Lula, no primeiro mandato, preservou e até reforçou o compromisso com o chamado tripé macroeconômico, austeridade fiscal para valer, política monetária autônoma do Banco Central, cumprimento do centro da meta de inflação e câmbio flutuante. Mantém o compromisso com a lei de responsabilidade fiscal e com todos os outros, tudo que é a base do Plano Real. Lula deu sequência àquela filosofia que vinha tendo no governo Fernando Henrique Cardoso de melhoria do ambiente de negócios e de mudanças institucionais que melhoraram muito o ambiente econômico para permitir que os mercados no Brasil funcionem melhor. Começou a aumentar a produção e aumentar também o consumo. E isso, então, permitiu um grande crescimento. O Brasil acumula reservas até 2006, 2007 de 200 bilhões de dólares, reserva que nós geramos com um superávit comercial. Os resultados econômicos eram incríveis. E é um governo que tem um grande sucesso. As famílias, as empresas, na medida em que todos acham que a economia vai estar bem o ano que vem, daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, as pessoas investem, fazem planos, passaram a consumir, a investir, a produzir. O governo Lula, ele cresceu em média 4,5%. Caiu a taxa de juros. O crédito aumentou, índices de financiamento ficaram mais abundantes. O sistema financeiro brasileiro dobra de tamanho de 2003 a 2008, vai de 25% para 50% do PIB de crédito, e é principalmente crédito ao consumo. A arrecadação começou a crescer, o que permitiu aí sim a expansão dos programas sociais, de inclusão, de distribuição de renda, etc, 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 como, por exemplo, o Bolsa Família. O Bolsa Família tinha nascido no governo Fernando Henrique. Isso tudo teve continuidade do governo Lula e expansão. E esses programas ganharam escala ao longo do tempo. O Bolsa Família atinge quase 50 milhões de pessoas, mais ou menos 1/4 da população brasileira, mas com um orçamento pequeno, 0,53% do PIB. O aumento do salário mínimo também continuou. Quando o presidente Fernando Henrique estabeleceu o plano real, o salário era $60. Depois que você estabilizou a economia, você começou a ter reajustes fortes do salário mínimo. Política de sustentação do aumento real do salário mínimo. Começou em 93 e não parou até hoje. Com essas medidas, o sucesso econômico atingiu até os brasileiros mais pobres. There's been a tremendous amount of economic growth that's changed the whole social structure of the country. Houve muitas de melhoria da situação social, não há dúvida. E aceleraram muito a partir do real. Então o Brasil passa a seguir um caminho do meio, aonde a desigualdade cai, mas o crescimento também acontece e a pobreza acaba sofrendo essa dupla redução, seja pelo crescimento do bolo, seja pela melhor distribuição. O desemprego, que estava a 13%, caiu para 5%. A quantidade de pessoas muito pobres foi reduzida a menos da metade do que foi. De lá para cá, o Brasil conseguiu reduzir a pobreza extrema em 70%. Com uma coisa, os 20% mais pobres
cresceram a sua renda 68%. E os 20% mais ricos cresceram 38%. Todo mundo melhorou, mas os mais pobres melhoraram substancialmente mais. E assim surgiu a famosa classe C. As políticas de inclusão de renda também aumentaram o tamanho do nosso mercado interno e o poder de compra de grupos sociais que estavam totalmente excluídos. Cerca de 42 milhões de pessoas entraram para essa nova classe média. O Brasil se tornou a 6ª maior economia do mundo. Um resultado incrível. Os números eram fantásticos. E o sucesso favoreceu a reeleição do presidente Lula. Em 2008, o Brasil ele vinha numa tendência de crescimento bastante acentuada, né? Chegando a 2008, o que aconteceu? Incentivar o crescimento da economia, incentivar o consumo. Houve uma escala de intervenção financeira e monetária nas economias desenvolvidas nunca antes praticada. O Brasil fez isso, aumentou o gasto público, aumentou o crédito pelos bancos oficiais. Diminuiu o superávit primário, diminuiu os juros. O governo ofereceu os incentivos fiscais para a compra de duráveis. Mais incentivos ao endividamento familiar, ao consumo, via redução de imposto também, do IPI, essas coisas. Tem uma frase famosa do Lula que ele vai, né, à imprensa para dizer, olha, vamos às lojas, vamos consumir. E esse ciclo de crédito ganhou muita aceleração a partir de 2009. Isso fez com que a demanda aumentasse e a economia voltasse a crescer. A economia já recuperou-se de uma forma muito forte, né? Ela já cresceu 7.000% em 2010. Mas o intervencionismo não diminuiu. A equipe econômica do segundo mandato defendia preceitos muito diferentes da anterior. O Brasil me impressionou muito. De 1990 até 2005, 2006, o Brasil fez uma mudança espetacular. Eu acho que o processo meio que piorou um pouco a partir de 2006. E aí o governo Lula começou a mudar. E nós deixamos de aproveitar esse momento para fazer uma série de reformas. Nós não fizemos mais quase nenhuma reforma, nada que realmente fosse fundamental. Com a ascensão da Dilma, você tem uma alteração significativa de política, manteiga na política no ministério, e uma política muito mais centralizadora. Passa a haver uma visão muito maior de um intervencionismo em setores da economia. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, né, é dessa escola intervencionista. E aí começou a haver um abandono gradual dos mecanismos de estabilização, particularmente o tripé macroeconômico. O tripé desmontado, necessário para manter o gasto público sob controle. O governo começou a aumentar os gastos, o superávit primário começou a diminuir. É o Estado desenvolvimentista achando que vai decidir quais são os setores da economia que vão florescer e quais são aqueles que não vão receber apoio, proteção, favores e estímulo. Políticas diferenciadas no BNDES em favor de determinados setores ou empresas que foram entendidas como relevantes para a criação daquilo que se convencionou denominar dos campeões nacionais. Então, passou-se a usar muito agressivamente o crédito direcionado e subsidiado, isenções tributárias, tarifas de proteção à importação. Ficar dando incentivo para esse, para aquele, tudo a conta-gota, tá certo? Sem clareza, transparência nas regras. Tem uma transferência de renda do Tesouro para os grupos que vão ter esse capital mais barato do que o próprio Tesouro se financia. Enquanto o mortal comum paga 30% de juros, ele paga 5%, 6%. Né? O governo passou a suprir o BNDES de recursos crescentes. Isso foi algo como 9% do PIB de dinheiro, uma baba de dinheiro que se deu para o BNDES, da ordem de 400 a 500 bilhões. A economia já não crescia como na década anterior. Mas isso não afetou o resultado das eleições. Em 2010, os brasileiros elegeram Dilma Rousseff presidente. A Dilma teve um problema sério. Uma economia com crescimento muito baixo, próximo de zero,
com inflação mais alta do que as metas que a sociedade fixou para si mesma. E o governo entendeu que deveria continuar intervindo. Claro que o governo Dilma, ele se revelou muito mais interventor na economia, um certo messianismo e de gastar recursos públicos que não tem. E começa a se restabelecer o chamado capitalismo de Estado, em que o Estado é o promotor, é o investidor, é o que controla. A ideia do Estado intervindo desastradamente no funcionamento dos mercados. Uma completa dissociação entre a classe econômica, os empresários e o governo, uma falta de diálogo muito forte. E isto faz com que a gente tenha o clima de desconfiança e de falta de investimentos que a gente vê no nosso país hoje. Com falta de investimentos, o governo lançou um pacote de concessões na área de infraestrutura. O Estado não tinha condições de continuar investindo na infraestrutura de rodovias, ferrovias, portos e assim por diante. E aí a iniciativa, que eu acho extremamente louvável, de mobilizar o setor privado através de concessões, do grande programa de concessões. A Dilma, sobretudo, fez várias privatizações, que, como a privatização é uma palavra maldita, recebeu o nome de concessões e tal. E as estratégias para aumentar o PIB e conter a inflação, aumentando crédito e incentivos, não dão resultado no governo Dilma. Ela pega o final, vamos dizer, desse ciclo de endividamento familiar e de criação de crédito de consumo. Na década passada, o crescimento que o Brasil teve, ele foi, de certa forma, facilitado por estabilização, possibilidade de previsibilidade e, com isso, uma grande expansão do crédito. Esse fenômeno começa a se esgotar. O nível de endividamento das famílias começa também a se estabilizar. A inadimplência, num certo momento, começa a bater em limite. O sistema bancário se torna muito seletivo. Então, os instrumentos vão perdendo eficácia. E é uma sensação angustiante para quem está em Brasília apertar o mesmo botão e ver que a coisa não funciona do mesmo jeito. Principalmente no governo Dilma Rousseff, nós retrocedemos. As três pernas do nosso chamado tripé estão capengas, altamente fragilizadas. Para colocar a inflação na meta, tinha que ter taxas de juros cada vez mais altas. A Dilma tinha prometido nas eleições passadas que ela baixaria a taxa de juros. Então, provavelmente, ela baixou, depois voltou a subir. Uma hora ela corta a tarifa de energia de um jeito que arrebenta a Eletrobras, no outro ela bate nos juros de um jeito que fez com que agora o juros esteja mais alto do que no começo do governo dela. O que aconteceu no setor elétrico é uma barbaridade. Começar a controlar a inflação com base em represamento artificial de tarifas, como energia elétrica, como o preço da gasolina, como o preço do transporte público. E, de repente, você montou um desastre na área, nessa área, né, que você administrou os preços. A inflação continuou aumentando e os gastos do governo também. Há um descontrole de gasto público. E isso é maquiado com a chamada contabilidade criativa, que foi introduzida nesse governo apenas para permitir a expansão do gasto público. Para fazer crer que cumpria metas fiscais. Mas isso, obviamente, é meramente contábil, porque o reflexo da economia, esse existe e está aí. É tão complicado que, se eu for contar aqui, detalhe por detalhe da contabilidade criativa, ninguém vai querer ver esse programa. É justamente um exemplo de não transparência. São muitos artifícios contábeis. O que seria dívida, o que seria gasto, não aparece como gasto. Como, por exemplo, dizer que investimentos do PAC não geram, não são déficit público, não geram déficit primário. Como se você passasse o dinheiro de um bolso da calça para o outro bolso da calça e considerasse aquilo como receita. O que acontece é, ao dizer que um determinado gasto não é déficit, no fundo eu estou autorizando uma expansão fiscal ou uma expansão monetária. O que significa, olhando do lado da moeda, significa inflação. Uma das coisas que mais atrapalhou e gerou desconfiança no meio empresarial, dos investidores, etc., é justamente o recuo que foi, em vez de avançar na transparência,
das contas. Ao contrário. A falta de confiança no governo foi aumentando, até que em julho de 2013, milhões de brasileiros foram às ruas. Inicialmente contra o aumento do ônibus, depois também por saúde, educação, segurança e contra a Copa do Mundo no Brasil. Contra a corrupção, contra a PEC 37, contra esse projeto absurdo que é a Cura Gay da Comissão dos Direitos Humanos. Foi um movimento difuso de insatisfação com o governo. It's kind of an inevitable process of economic modernization. You get young people with better education, with higher expectations, you get a broader middle class, and middle classes everywhere in the world have greater expectations. Os indivíduos mais demandantes e maiores pressões sobre o governo, com maior cobrança, que eu acho que é uma coisa muito positiva da sociedade. So that's what democracy is. Democracy is governments that have to be responsible to public pressure. Apesar das manifestações, no final de 2014, num pleito disputadíssimo, Dilma foi reeleita. Ela assumiu com desafios muito maiores do que da primeira vez. São os efeitos negativos da intervenção. O preço dos erros, né? Recessão, aumento do desemprego, queda de renda, incertezas, redução do investimento, queda do potencial de crescimento do país. E mais uma vez, depois de um período de enorme crescimento, o país enfrentava uma crise econômica.